Olá, então vou falar sobre Understandability, ou capacidade de compreensão, uma tradução mais livre, para a matéria de programação modular. Eu não estou sozinho nessa, eu estou com mais o Glauber Rodrigues Lemos e Silva. Meu nome é Giovanni Frescaras Murcati, eu sou estudante de computação da matéria programação modular. Antes de explicar a compreensão de código, por que você precisa colocar um código mais compreensivo? Qual é o problema que esse tenta tratar? A compreensão de código é um problema, porque para manutenções futuras, não só manutenção futura, você fazer uma análise do código é melhor. Eu não estou fazendo um código pequeno, porque eu preciso ficar fazendo esse tipo de coisa. Para um código pequeno, é até difícil de compreender mesmo, porque ele é um código pequeno. Você pode gastar menos tempo, pode gastar uns 10 minutos compreendendo. Mas se o seu código pequeno tem 5 classes, 6 classes, ótimo, perfeito, você consegue fazer isso rápido. Mas se o seu projeto é grande, ele tem 20 classes, 50 classes, 25 classes diferentes, todas elas trabalham mesmo junto para colocar um programa, nós começamos a ver um problema, não é mesmo? E se sua classe não está dentro dos parâmetros do que uma classe devia ter, provavelmente você tem algumas classes que são muito interligadas uma à outra, que não devia acontecer. Você devia ter uma classe, um monte de problemas que quando você volta para esse programa, depois de um mês, depois de 2 meses, você volta para esse programa e fala, caramba, eu tenho problema. E esse problema é fácil de ser evitado. Não é fácil de ser evitado, mas com essas métricas você evita boa parte desses problemas. Como eu quero resolver esse problema? Resolver é outro problema que eu tô a fim eu não trato aqui hoje. O que eu quero tratar como você evita esse problema. Uma definição que eu quero tratar é do método QMOD, que são algumas métricas e parâmetros de compreensibilidade. Algumas métricas e parâmetros para você tratar com quão compreensivo melhor é o seu texto. São orientações de como seguir um bom código. Se você seguir esse bom código, provavelmente outros seguirem, é fácil você fazer manutenção nos outros e seu trabalho em equipe fica melhor colocado. Isso é bom para trabalhos em equipes e análise de projetos, também é uma ótima ideia de compreensão de código. Então, se eu estou trabalhando com uma equipe, se eu trabalho com essas regras, é fácil de eu pegar sua classe, entender ela e saber o que eu vou fazer depois. Se o projeto já está tudo meio que esquematizado. Se o projeto não está organizado, vai começar a ter problemas ao longo do projeto. E esses problemas podem ser evitados com isso. É legal de observar esse tipo de coisa. É o quanto você perde tempo refazendo análises antigas, quanto tempo você perde analisando um problema por falta de compreensão de código, o quão tempo você demora fazendo uma extensão de um programa por causa de uma extensão de programa que não funciona muito bem. E assim por diante. Primeiras métricas que é interessante. O encapsulamento e acoplamento. O encapsulamento é o fato de você encapsular, proteger, embolhar. Embolhar um código. É como se tivesse uma porta para um acesso de uma boate, você tem que pagar ingresso. É a mesma ideia. Você tem que pagar ingresso, você tem acesso direto ao interior da classe. Você tem acesso de quem atualiza o seu acesso, averigua o seu acesso para entrar, são os métodos que você faz. Isso é muito legal, porque você tem, além de tratar do problema de segurança, que é muito importante, fica o código mais compreensível. Por quê? Porque você entende
que não, você não tem como acessar uma classe, acessar diretamente o programa. Você sabe que ele tem que acessar através de um método. E esse método leva também através. E esse método tem processos de proteção, de segurança, que você pode modificar mais tarde para melhorá-lo. Isso é legal. Isso é bom. Muito bom. Acoplamento. É permitido que é difícil executar esse parâmetro, mas é muito útil. É quando você evita fazer acoplamentos diretos. Se você faz encapsulamento direitinho, boa parte dos acoplamentos você evita. Os acoplamentos mais sérios. Que é quando você faz uma classe derivada de outra classe e você precisa de. Você deriva de uma classe, coisa e tal, e você não tem. Você tem acesso direto aos atributos. Isso é muito tanto para a classe que está sendo acessado, o atributo sendo acessado, quanto o parâmetro o método que está acessando o atributo. Porque acaba sendo que se a classe tiver alguma alteração, eu posso quebrar o sistema inteiro. Então, esse é o problema. Se eu tenho que fazer manutenção de um código, que eu achei um erro, e esse erro leva a outros dois, quer dizer que o código está tão acoplado, tão junto, tão encralacado um no outro, que é difícil você saber onde começa o fio e onde começa o bug de verdade. Porque um bug está escondendo outro bug, que está escondendo outro bug, está escondendo outro bug. Então você vai perder muito tempo consertando erros que você poderia estar evitado com falta de acoplamento. Porque o erro fica num código só, numa classe só. Polimorfismo e coesão. Polimorfismo e coesão, ele é bem interessante. Primeiro, ele fala de soma de parâmetros. Coesão é simples, é fácil. Soma de parâmetros comuns. Então, se você tem muitos parâmetros muito comuns, você faz uma soma deles e você dá uma ideia do que você quer colocar daquele parâmetro. Aquele parâmetro fica importante, é fácil de você identificá-lo como um troço a ser tratado. Se você também está colocando, você está falando de polimorfismo. É muito comum entre subscritos. O famoso override. É quando você pega um método e coloca modifica ele para cada subscrito. Então, automaticamente, se eu tenho uma forma, eu tenho um produto e um produto um produto que também adiciona data de validade, eu não preciso não preciso trocar o nome do método de entrada. Vai continuar sendo entrada. A única diferença é que agora ele vai tratar também a data de validade do produto. Então, automaticamente, é bem mais simples, é bem mais fácil. E é fácil de você reler depois, entender onde o método, que aquele método é o que você passa para toda aquela série de classes, é o que você faz para a entrada. E isso é ótimo, porque quando você chama esse método, você está chamando um método específico que ele é comum para todas outras classes. Então fica mais fácil de ser utilizado, fica mais fácil de compreender e não fica tão aglutinado assim. E o coesão, eu falei, complexidade e tamanho de projeto. Você tem que olhar muito bem a complexidade. É a soma de todos os métodos definidos das classes. Se você tem uma complexidade muito alta numa classe, você pode observar que muitas das vezes tem duas classes nela. Você para observar isso, provavelmente tem duas classes nela. Você pode dividir a classe. Então, se você pode dividir a classe, faça. Porque quanto menor as classes, melhor. Mais fácil de você identificar o erro. Mais fácil de você saber onde você está errando. Então é mais fácil que você perde menos tempo identificando o erro e tratando mais o erro. Se já tratar o erro é difícil pra caramba. Se você perder muito tempo averiguando o erro, você vai perder muito tempo desnecessário. O tamanho do projeto. Esse tamanho do projeto excluindo. Você pode observar que é quando você faz uma série de bibliotecas gigantescas e você não pesquisa direito. Você pode cortar algumas coisas. É quando você já não está utilizando aquele método, você deixou lá. Então, tipo, isso são coisas que acabam inchando o seu projeto. Isso pode levar a algumas consequências no futuro. Fica difícil de você ler o projeto inteiro. Lembra que nós estamos falando de compressibilidade, não estamos falando de tamanho de projeto. Pode ser útil você colocar algumas coisas a mais caso você quiser expandir o projeto. Mas se você não está expandindo o projeto agora, deixa somente o necessário para aquele projeto. O projeto fica mais leve,
o projeto fica mais fácil de ser lido e se tem um problema, é fácil de ser tratado. E o último, abstração. Você é literalmente você considerar, você consiste em averiguar as classes específicas que podem herdar dados. Tipo, você faz uma método de abstração, você literalmente abstrai alguns métodos e deixa para o seu herdeiro tratar esse método, que muitas das vezes não é importante para você. Mas é importante que você tenha lá registrado que você sabe fazer isso. É tipo aquele famoso método abstrato. Ajuda para você entender um padrão. Se você quer que aquele programa sirva, você vai ter que tratar de alguma forma aquele método abstrato. Para você herdar dele, é isso. Isso é bom porque força ter um padrão de escrita. Isso é ótimo pra caramba. Então, considerações finais. O trabalho foi interessante, dá uma lida de artigos diferenciados. Foi interessante pra caramba. Gostei. E é isso. Espero que tenha gostado. Falou. Tchau, tchau.